essa série dos 3 estudos aí que falam a respeito da formação da humanidade terrestre, do planeta, da formação do universo e da existência de vida fora da Terra, né? Então foram as 3 últimas semanas, as 2 últimas semanas e mais essa, que foram três estudos nessa linha. A primeira, a formação do universo. A segunda, a existência de vida fora da Terra. E hoje a gente vai passar um pouco no tema que a gente já passou vários estudos falando desse assunto, né? A raça adâmica, como é que a Terra foi populada, essas coisas todas, né? Então a intenção seria explicar à luz da doutrina espírita como foi formada a nossa humanidade e identificar sinais reveladores da evolução espiritual e ainda estudar um pouco essa expressão, raça adâmica, o famoso Adão e Eva, né? Que a gente estudou, que a Terra iniciou com Adão, que casou com Eva, do pecado original, aquela história toda que a gente estudou nas nossas aulas de catecismo lá atrás. Então, quando a gente estuda hoje a doutrina espírita, a gente vai entender um pouco esse contexto do que vem a ser essa raça adâmica, né? Então, quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnam nela espíritos humanos. Então, aí é um pouco o conceito da doutrina espírita, da gente entender essa questão da evolução, enquanto planeta, enquanto casa, enquanto morada, e entender um pouco o contexto da nossa existência, o que é que a gente é, como é que a gente encarna, como é que o princípio espiritual evolui. É a base da nossa doutrina, é compreender essas leis que regem o universo, né? E como a gente está no universo, a gente não pode estar fora dela. A gente também está submetido a todas essas leis. A Terra se acha ou se achou povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Então é aquela história que a gente menciona, né? É uma escola que os alunos que estão matriculados nessa escola são os alunos que têm uma equivalência ao grau de adiantamento que cada escola proporciona, ensino básico, ensino fundamental, ensino superior. Então, assim são as escalas e as moradas do universo. Então, a Terra tem o seu estágio evolutivo e, por conseguinte, ele tem os alunos aptos a habitarem a Terra, de acordo com o seu grau de evolução, né? Então, daí a gente conclui que, recebendo esses corpos a impressão do caráter do espírito e procriando esses corpos na conformidade dos respectivos tipos, resultam daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto ao moral, né? Então, o corpo é compatível com o grau de evolução do espírito, que é compatível com o grau de evolução da morada. Então, é tudo dentro de um contexto mais amplo, né? Que muitas pessoas da humanidade atual ainda não conhecem esses conceitos. Por quê? Porque a ciência ainda não afirma vida fora do planeta. Então, por mais que se pesquise, como a gente estudou nas semanas anteriores, por mais que se pesquise, por mais que se tenha a impressão de que existe, por mais que se queira encontrar, ainda não há indícios científicos de vida extraterrestre fora da Terra, seja de que natureza for, né? A doutrina espírita, que é a crença que nós nutrimos, nos fala que Deus criou o universo para ser habitado pela vida. A vida de todas as naturezas em todos os seus graus de evolução. Então, esta informação de uma revelação espírita nos dá uma perspectiva e um entendimento diferente. Nem estamos sós e nem viveremos aqui apenas na Terra. Já vivemos em outras paragens e viveremos em outras paragens. Então, a gente tem essa perspectiva de um ser que evolui permanentemente, a partir do momento que ele foi criado simples e ignorante, né?
A raça adâmica é uma expressão que provém da palavra Adão, considerado pelo Velho Testamento como o homem que deu origem às raças existentes no planeta. Para a doutrina espírita, contudo, o pensamento é outro. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra, como foi Caim e Abel, que são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Então, há uma linguagem simbólica explicando tudo isso, mas que nos relata uma condição evolutiva da humanidade. Segundo o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações de raças de espíritos, já que tudo no universo é solidário, ou se quiserem, dessas colônias de espíritos, vinda de outra esfera, outro planeta, que deu origem à raça simbolizada por Adão e Eva, na pessoa de Adão. E por esse motivo chamada de raça adâmica. Então, para a doutrina espírita, não houve Adão, não houve Eva, houve uma raça adâmica, houve uma raça que, num determinado momento, que a Terra adquiriu as condições de receber espíritos naquele grau de evolução, alguns espíritos migraram de outras paragens para a Terra para nos auxiliar a evoluir. Esse é o princípio que a gente estuda e que a gente compreende, né? Os espíritos que constituem a raça adâmica, também chamados capelinos, porque vêm de um planeta, de uma estrela chamada Capela, não é o planeta que é chamado Capela, é o sistema solar. Capela, um dos mundos de Capela, foi que mandou espíritos para a Terra, né? Capela é uma estrela, como é o nome da gente, sistema solar é Capela, é uma estrela que tem um sistema, um dos seus planetas estava numa condição semelhante à Terra, e desse planeta vieram espíritos para a Terra, né? Capela. Essa foi uma imigração, né? Situada na constelação de Cocheiro. Então, Cocheiro é uma constelação que a gente conhece, né? Que a astronomia estuda, né? Então, no roteiro anterior, como a gente mencionou, estudamos que a vida se manifesta em outros mundos do universo. A gente estudou aqui uma comunicação de um espírito que habita Saturno, Júpiter, né? Uma conversa do espírito de Júpiter dizendo como é a morada em Júpiter, né? Júpiter é um planeta que habitam espíritos da categoria dos bons espíritos. Então, na sua maioria não, todos os espíritos que habitam em Júpiter são, no mínimo dessa escala, bons espíritos. Então, por isso que é um mundo considerado superior. É um mundo que nessa escala espírita, está acima da condição do planeta Terra. É o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, né? É Júpiter, né? Então, e que por força da lei do progresso, as coisas e os seres, sobretudo os espíritos, se transformam aperfeiçoando-se. Daí as palavras de Kardec. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos, e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do seu livre-arbítrio, segue-se que há muitos mundos mais ou menos antigos, em graus diferentes de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Quanto mais material é o orbe, mais material é o trabalho dos espíritos que lá habitam. Quanto mais sublime, sutil, elevado for a condição do mundo, mais sublime, sutil e elevada é a condição do trabalho que os espíritos que lá habitam fazem, né? Tudo é compatível, né? Deste ponto de vista, a Terra é um dos mundos menos adiantados, para a gente entender o contexto que a gente está habitando. Daí a gente entende todos esses mecanismos de expurgo que a Terra atravessa quando está passando por um processo de expiações e provas para a regeneração. Há espíritos que, ainda animalizados e muito presos às sensações da matéria,
não conseguirão avançar e evoluir com o planeta Terra. Porque, como a gente está vendo, tudo evolui no universo. Então, o planeta, enquanto parte desse conjunto, também evolui. Então, a natureza de determinados espíritos, se não for compatível com o grau de adiantamento moral que esta nossa morada está passando a ter, esses espíritos serão exilados. Então, acontecerão com muitas dessas almas, e já está acontecendo já há algum tempo, o que aconteceu com os espíritos degradados do sistema de capela, que vieram naquele tempo a auxiliar a Terra, um mundo primitivo, passando para a condição de expiações e provas, mas recebeu a vinda de muitas almas evoluídas cientificamente, mas ainda atrasadas moralmente. Então, para eles, foi um degredo, foi não avançar com a sua morada, mas é um processo de solidariedade entre os mundos. Jesus, enquanto governador do planeta Terra, recebe essas almas, sejam bem-vindos, porque vocês vão evoluir, resgatando a oportunidade que vocês jogaram fora. É aquela história, o barco está indo. Se a gente não vai, a gente fica. Então, há uma escala evolutiva. A Terra está evoluindo. Se eu estou na Terra e não evoluo, eu fico. Mas como eu não posso mais estar matriculado na Terra, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou me matricular no orbe que está numa condição inferior à Terra. Para quê? Para auxiliar esse orbe a evoluir. Tudo é solidário. É o processo que está em curso. Então, quando a gente entende os mecanismos da guerra, quando a gente entende os mecanismos das lutas, o mecanismo dos desencarnes coletivos, num primeiro momento, a nossa visão, e é uma visão de sofrimento, de dor, de angústia, de tristeza por tudo isso que está acontecendo. Mas se a gente amplia o olhar, a gente passa a entender que todos esses mecanismos estão dentro de um conceito muito mais amplo de evolução planetária. A Terra precisa evoluir. E para a Terra evoluir, ela precisa retirar de suas entranhas essas energias psíquicas que atrapalham o psiquismo da Terra. Então, meu amigo, você tem todo o tempo do mundo para evoluir. 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. E a natureza e as leis de Deus têm toda a paciência para lhe esperar. Mas chega um ponto que a Terra precisa evoluir. Precisa ascender a um degrau. E está pronto para isso. Se nós não pegamos o bonde da história, nós ficaremos. E não há o que reclamar. Não há jeitinho, não há cartão. Não dá para pedir para botar o nome. Ó, bota meu nome para ver se eu pego o próximo trem. Não dá, porque a ascensão ela é individual. A meritocracia ela é individual. É o seu espírito, é o seu espírito, é o nosso espírito. Então, por mais que os nossos amores intercedam pela nossa evolução, se nós não decidirmos empreender essa jornada, é a angústia de um pai, de uma mãe que quer que o filho tome um determinado caminho. A gente diz como é, a gente exemplifica, a gente mostra, a gente proporciona, mas a decisão de vivenciar, a decisão de experienciar é de cada um. Se cada um não quer, infelizmente, meu irmão, o amor de Deus é tão bom que ele não te esquece, mas não vai dar para você avançar com o planeta. Porque faltam elementos de evolução moral para estar compatibilizado com a natureza moral de um orbe. É o aluno que não acompanhou a classe que ele matriculou-se. Então, os outros coleguinhas passam de ano, vão para frente, e você fica em recuperação, em ré, independência, e você vai ficando. Né? Chega um ponto que este colégio não lhe aceita mais. Você vai ter que se matricular em outra escola. É o caso.
É o que está em curso. Sofrer, a gente sofre. Orar, a gente ora. Vibrar para mudar o psiquismo, a gente faz. Mas a gente não pode deixar de entender que isso faz parte de um conjunto da obra, que é muito mais amplo. Isso não significa frieza. Isso não significa de que a gente é insensível. E isso não significa que a gente tem que apontar o dedo e dizer eles merecem. Não é isso. É compreender que os mecanismos das leis de Deus, eles estão em toda parte. Então, é a definição de Emmanuel. Toda realidade é a do Espírito. E toda paz é a que vem da compreensão do reino de Deus e de sua justiça. É justo. O que está em curso é justo. Tudo o que acontece é justo. Por quê? Porque faz parte de um contexto, de uma lei que é amorosa e que nos aguarda. Mas chega um ponto de que não dá mais para esperar. São chegados os tempos. E quando os tempos são chegados, o trem vai sair. Não adianta você chegar numa estação e dizer, espera um pouquinho que eu estou terminando de me arrumar para pegar o trem. O trem vai sair. E se você não for, você vai perder o trem. Não é assim? Então, é um mecanismo, né? O processo evolutivo pode ocorrer lentamente, é o que a gente estava comentando, de acordo com as mudanças naturais, ou rapidamente, pela interferência de elementos externos. Foi o que aconteceu. A Terra vinha no ciclo de evolução na sua marcha. Chegou um momento que agora eu preciso acelerar. Como é que eu faço para acelerar? Trago espíritos mais desenvolvidos para influenciar o momento que a gente estava vivendo. Então é aquela história. Eu estou estudando num colégio que os alunos estão aprendendo no ritmo natural das coisas. Tentativas, acertos, erros, experiências. Mas aí chegam alguns alunos que eu vou misturar no meio deles que já vivenciaram, que já sabem como é. Então, esses alunos vão começar a fazer e você aprende. Olha, vê como faz, o outro ensina. Então, é assim que a gente evoluiu. Isso foi a raça adâmica. Chegou e se espalhou na Terra e pegou os elementos que tinham lá e foi. Vão, tem que seguir. Você não vai acompanhar. Muitas vezes, o que a gente, às vezes, não é que a gente é evoluído, mas chega um determinado momento que determinadas conversas, determinados assuntos já não nos interessam. Então, há determinadas coisas que ontem nós fazíamos que hoje a gente já não se sente bem. Puxa vida, não é meu lugar. Já foi. Mas esse assunto não me interessa. Esse tipo de cogitação não me diz respeito. Esse tipo de comentário eu não quero. Não é que a gente seja santo. É que muda. A gente vai. A gente tem tantos amigos que a gente olha assim e fala, puxa vida, o tempo passou, mas parece que para essa criatura ele ficou. Ele continua lá com aquelas mesmas coisas de... Então, é o ritmo de cada um. É onde está teu tesouro, aí estará o teu coração. O que é que te prende a ficar ou avançar? Né? Quais são as tuas referências? Quais são os seus valores? Né? E isso também diz respeito a você passar para alguém. Você não consegue obrigar ninguém a gostar do que você gosta. Você não consegue obrigar ninguém a pensar como você pensa. Você não consegue passar para ninguém os valores que você já nutre. Então, às vezes você diz, você fala, você mostra, mas se o outro não quer, é no tempo dele.
é no tempo dele. Cada um tem seu tempo. E a gente tem que respeitar. A gente olha o mundo e fala, puxa vida, eu queria que tivesse de um jeito, eu queria que tivesse de outro. Por que fulano não faz isso? Por que fulano não faz aquilo? É no ritmo de cada um. E cada um vai responder pelas suas atitudes, pelas suas responsabilidades, né? Ah, não, porque fulano fez isso e ele tinha uma responsabilidade de fazer aquilo. Paciência. Estas almas responderão de uma forma ou de outra. Ah, eu queria. Sim, você queria, mas não é. É o contexto que você está vivendo. O que é que nos compete muitas vezes? Fazer a nossa parte. Dentro do espectro em que a gente pode influenciar. No mundo que você influencia. Porque essa é a sua missão. Tem missão que é muito mais abrangente. O síndico de um prédio tem uma missão maior do que a sua. A sua é ser um morador do prédio. A do síndico do prédio é tomar conta da harmonia do prédio. Então, se você não quer ser síndico e nem pode, você vibra para ele tomar melhores decisões. Se ele não toma, o problema é dele. Ele vai responder pela lei, porque ele recebeu o talento. Lembra da parábola dos talentos? Quando Jesus distribuiu o talento, ele deu 1, ele deu 2, ele deu 5. A quem ele deu 1, ele sabia que aquele que recebeu 1 tinha a capacidade de multiplicar o 1. A quem ele deu 2, ele sabia que aquele 2 tinha capacidade de multiplicar o 2. E a quem deu 5, ele sabia que tinha capacidade. Então, a gente recebeu quantos talentos? Ah, porque fulano recebeu mais talentos do que eu. Ele talvez tenha mais responsabilidades, ele tem mais musculatura espiritual do que a sua, para dar conta de uma determinada responsabilidade. Agora, se ele vai dar conta da responsabilidade ou não vai, é problema dele. Aí Jesus arremata, a quem muito foi dado, muito tirado também, né? Então, quem tem, receberá mais. Porque é aquele trabalhador que recebeu 5 e multiplicou. E o que recebeu 1 enterrou, porque não acreditou no seu potencial. Então, cada um de nós temos os nossos potenciais dentro do mundo que a gente influencia. São os papéis que nós exercitamos e executamos. Então, a gente tem que se esforçar para dar conta dessa responsabilidade, né? E o momento que a gente está passando hoje, um momento de transição, é momento de aferição de valores. É momento da gente mostrar o que trouxe na bagagem. Eu sou espírita, eu já tenho esse conhecimento, eu já estudei, eu já vivenciei. Toda semana eu convivo. Aí, na hora do testemunho, eu falo, ai, meu Deus, ai, minha Nossa Senhora, eu não queria... Peraí, meu amigo, você não está entendendo, não. Faz 20 anos, 30 anos, 40 anos que você está sendo preparado para a prova. Treinei. Chegou o dia da maratona. Aí você faz o quê? Desiste de correr a maratona, a prova? Não. Você foi preparado para aquilo. Então é nessa hora que você vai exemplificar o seu papel, o seu momento, né? Então, é o desafio que a gente está vivenciando, né? Foi o que aconteceu com a humanidade terrestre em determinado momento de sua caminhada evolutiva, quando espíritos oriundos de outro mundo renasceram na Terra, miscigenando-se com os seus habitantes. Essa miscigenação favoreceu o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades, implementando inclusive mudanças na aparência dos corpos que se revelaram mais embelezados. É o que a gente acabou de dizer. Eles chegam e se misturam com a população que já existia no homem, né? Depois que os espíritos realizaram a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado. Cumpriu a missão, vou para outro canto, né? Onde possam adquirir novos conhecimentos e assim por diante, até que não lhe sendo mais de proveito algum a encarnação em corpos materiais, passam a viver exclusivamente da vida espiritual, na qual continuam a progredir em outro sentido e por outros meios. Ainda estamos um pouco distantes
dessa realidade, mas é uma realidade, né? Parece ser essa a forma usual de progresso espiritual na Terra e fora dela, conforme ensinam os espíritos orientadores. Assim, a partir do instante em que determinado globo apresenta condições de habitabilidade, iniciam-se as primeiras encarnações de espíritos, que passarão a constituir-se a sua humanidade. A Terra foi sendo preparada, as condições da morada foi preparada, e quando estava pronto, os hóspedes chegaram. Os hóspedes somos nós, né? Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnam nela espíritos humanos. De onde vinham? Quer tenham sido criados naquele momento, quer tenham procedido completamente formados do espaço, de outros mundos ou da própria Terra, a presença deles neste planeta a partir de certa época é fato, pois que antes deles só haviam animais. Então chegou um determinado momento que a espécie humana passou a habitar o planeta Terra. Né? Revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades, especiais às suas aptidões, e que fisiologicamente tinham as características da animalidade, sob a influência deles e por meio do exercício de suas faculdades. Esses corpos se modificaram e aperfeiçoaram. É o que a observação comprova. Né? Então, aí raças vão se formando. Né? O progresso espiritual, propriamente dito, é caracterizado por determinados sinais. Quando no espírito começa a manifestar os germes do livre-arbítrio e do senso moral, lembra Kardec. Dessa forma, as conquistas intelectuais e o aprendizado moral são plano divino de evolução, disponibilizado pela providência, determinando que o processo evolutivo seja ascensional, sem retroação, manifestado em inúmeras reencarnações e estadias no plano espiritual. A condição que a gente está hoje, meus irmãos, a gente já passou por muitas existências. Então, o que temos hoje é a resultante do acúmulo de inúmeras experiências. Então, o espírito que somos hoje é um espírito forjado ao longo de muitas encarnações. Né? O ambiente físico que serve de morada do espírito, encarnado e desencarnado, também evolui. A casa física também evolui, concomitante com o progresso de seus habitantes. Esses dois progressos se realizam paralelamente, visto que a perfeição da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo tem sofrido transformações que a ciência tem comprovado. Se a gente for olhar, a ciência vai mostrando como a Terra, planeta, a geologia estuda a evolução do planeta enquanto morada, enquanto orbe, né? Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens concorrem para isso pelos esforços de sua inteligência, saneiam em religiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a Terra. Para a gente falar num assunto que está em voga, enriquecimento do urânio. Urânio é um elemento natural que existe na Terra. É um elemento químico natural que existe na Terra. A ciência humana evolui para enriquecer urânio para fornecer energia. Então, você pode ter uma usina nuclear que ela é formada a partir do enriquecimento de urânio. Para quê? Para produzir energia. Para alimentar a humanidade. Para a humanidade progredir através da existência da eletricidade. É uma usina de eletricidade a partir do enriquecimento de elementos radioativos que fornecem mais energia. Mas você pega esse elemento para fazer uma bomba atômica. Ou seja, algo que é para o progresso e para a evolução científica e tecnológica da humanidade, você desvirtua esse conhecimento para outra coisa. Então, a gente não vai responder? Vai. Então, é aquela história, você recebeu uma aptidão para fazer determinada coisa para um determinado fim. Mas você está brincando com isso para fazer o quê? Então, é um pouco o progresso da humanidade, a utilização da inteligência, é quando ela é usada para o bem. Se eu tenho inteligência, mas uso para o mal, meu amigo, isso aqui não é lugar para você, não. Hein?
Quebra de confiança. A que senhor você está servindo, né? Então, é um pouco isso, gente. Os mundos primitivos, os mundos de provas e de expiações, que é o planeta Terra, mundo de regeneração, mundos angélicos ou felizes, mundos puros ou divinos. Então, você vê uma escala, e isso é compatível com a escala dos espíritos que habitam essas moradas. Nos mundos primitivos, os instintos e a força bruta prevalecem. Nos mundos de provas e expiação, muitas almas ainda sofrem com seus sentimentos de ódio, mas o amor começa a nascer em muitos. Você começa a ter as sementes do amor, né? Mundos de regeneração, onde a gente está entrando, o amor começa a se sobrepor à dor, e a noção de irmandade é muito mais presente. Os karmas mais quase não existem. Então você vai saindo de uma condição e vai entrando na outra. Você vai saindo da materialidade e vai entrando na espiritualidade. Você vai substituindo as coisas da matéria pelas coisas do espírito. Daí a mensagem do Cristo, governador planetário desde a formação do orbe. Então, Jesus, há 4,6 bilhões de anos, já é o governador da Terra. Há 2.000 anos atrás, nesta condição, ele chegou para dizer o seguinte: nós estamos saindo da condição de expiações e provas e estamos entrando para a condição de regeneração. Então ele anuncia: ei, arrependei-vos, vós que estáis sentados em trevas, porque eu venho para vos falar do reino dos céus, do reino de Deus. Então toda a pregação, o esforço pedagógico do Cristo foi para falar das coisas do Espírito. Então é essa transição. A vinda do Cristo anuncia essa transição. Não olhe mais para trás, olhe para cá. O meu reino não é deste mundo material. Então, daí a revolta de tantos que acreditavam que Jesus, o Messias, seria nascido de um trono dourado, filho de um rei, que iria esmagar os seus adversários e os seus opressores pela guerra e pela força da espada. Jesus contrariou tudo isso. Jesus veio humildemente, nascido de um carpinteiro, numa manjedoura, dando um exemplo de humildade e querendo fazer a revolução pelo amor. Então não é a força da espada, é a força do amor, é a força do perdão, é a força da compreensão, é a força do entendimento, é a força de entender que tudo que você tem é o que você pode levar. Então não está na terra e nos recursos amoedados o seu tesouro, mas está na capacidade do seu espírito, porque os meus discípulos serão conhecidos por muito amar. Então este é o reino dos céus. Esta é a mensagem do Cristo, que transforma, substituindo a matéria pelas coisas do espírito. Então, chegando, avançando para mundos angélicos ou felizes, aprenderam a viver o amor que Cristo ensinou. Ou seja, a lição foi aprendida. Aquilo que a gente aprendeu, a gente exercita, internaliza e sai por aí, não é? E interagem com outras civilizações. São verdadeiramente felizes, porque não há egoísmo, não há inveja, não há rancor, não há mágoa. A gente está liberto de todos esses sentimentos, não é? A gente vê nas nossas reuniões, e a gente tem visto isso com muita frequência, que muitos espíritos estão presos e escravizados pelos seus sentimentos de culpa. Sentimentos de culpa. Então é aquela coisa, o que eu fiz, o que eu fui capaz de fazer, os meus pecados. Então esse sentimento nos angustia. E muitas vezes esse sentimento é combustível para outras mentes que nos dominam e que se utilizam de tudo isso para angariar mais adeptos para o mal. Então, quando você se liberta do mal, quando você se liberta da culpa, quando você se liberta do medo, você sai dessa vibração. Então, é por isso que Jesus disse: bote a mão da charrua e não olhe para trás. Porque Jesus sabia que nós somos imperfeitos, que nessa jornada do espírito
a gente fez muita coisa que não devia. A gente contrariou muito as leis de Deus. Mas se perdoe. Olhe para frente. Você errou, passou. Vamos para frente. Ah, mas eu preciso resgatar. Haverá mecanismos para você recuperar os seus desatinos, os seus desequilíbrios. Porque nada passará sem que tenha sido pago o último ceitil. Você só vai pagar quando você tiver capital espiritual para pagar. Você não vai correr uma maratona se você não consegue correr 100 metros. Você vai treinar. Você corre 100, corre 200, corre 1.000, corre 2.000. Depois que você tiver habilitado, você bora correr a maratona. Porque você se habilitou. Então, muitas vezes, a gente vai encarar uma encarnação com a capacidade que a gente tem que encarar. Com a capacidade de receber os espíritos que estão ao nosso redor, porque a gente tem condições de receber aqueles espíritos. Porque a gente se planejou, a gente recebeu esses talentos. Então, quando a gente se habilita, a gente recebe. Aí é a hora de dar o testemunho, é a hora de demonstrar a capacidade, a confiança em quem confiou em você. Né? Então, e os mundos puros ou divinos, seus viventes são seres de pura luz. E o vocabulário terreno é incapaz de descrever e compreender tal forma de viver. É uma esfera muito distante da nossa compreensão. É a morada, hein? Felizes, angélicos ou felizes, é nessa condição. Né? Então, é compatível, né? A terceira ordem, espíritos imperfeitos, estão aqui, primitivos, expiações e provas. A segunda ordem, bons espíritos, começam a vivenciar esses mundos, né? E a primeira ordem, espíritos puros, estão lá em cima. Então, é diretamente proporcional. A condição evolutiva de cada espírito, obrigado, é compatível com a morada que ele habita. Né? É o nosso progresso espiritual. Onde é que a gente está hoje? Né? Então, é aquela história, propósitos materiais, propósitos espirituais, o reino da terra ou o reino dos céus. Essa é a viagem que a gente vai empreendendo. É por isso que nesta transformação moral, que é o destino de todos nós, determinadas coisas que eram propósitos materiais já começam a não nos interessar, porque a gente já começa a vivenciar uma realidade que é diferente. Né? Mas não quer dizer que a gente esteja livre, porque o próprio apóstolo Paulo, discípulo direto do Cristo, dizia que infeliz o homem que sou. Não faço o bem que quero, mas o mal que abomino. Esse ainda está em mim. Ou seja, eu já sei o caminho que eu tenho que adotar. Eu já prego, eu já falo o roteiro a seguir. Mas algumas vezes, este homem velho, que ainda habita dentro de mim, ele me puxa para uma determinada realidade. E depois a gente se arrepende. Puxa vida, eu não devia ter dito. Puxa vida, eu não devia ter pensado. Puxa vida, eu não devia ter agido. Mas essa condição de se arrepender já é sinal de progresso. Porque em outras épocas, nem se arrepender, a gente se arrependia. Né? Então, hoje a gente já está se questionando, já é um sinal de progresso, de avanço moral. Né? A gente já está se questionando, já é, puxa vida, já começou a luzinha a piscar dentro do meu ser. Eu somente hoje, eu não somente não sei para onde vou. Eu já quero ir. Porque faz muito tempo que a gente já sabe o caminho. Mas a decisão de caminhar no caminho é coisa mais recente. Porque há quanto tempo que o esforço pedagógico do Cristo está presente na humanidade? Né? E todos nós já passamos por todas essas escolas. Mas, às vezes, o poder, as portas largas da vida nos encantam. Os salões, as comidas, as bebidas, as ofertas, os prazeres da carne nos encantam e nos afastam dessa renúncia ao reino material, em detrimento do reino espiritual. Então, esta transformação é que nos puxa.
nesse caminhar da evolução espiritual. E daí a revolta de tantos com Cristo. Quem é você para estar tirando a gente do reino dos prazeres da carne, dos poderes que o mundo proporciona? Porque tem muita gente que está presa a esse mundo e não quer sair dele. Mas Jesus veio para falar de outra coisa, para nos falar do pecado da carne. Tem muita gente que não aceita o pecado da carne. Quer continuar vivendo no reino dos prazeres e das orgias. Né? Então, se revolta com quem? Com aquele que proporcionou esse caminho. Né? Então, é a gente saber onde a gente está amarrando o nosso cavalinho. Né? A quem a gente quer seguir. Né? E é um desafio e é uma decisão. A gente está obrigado a seguir esse caminho? É claro que não. Mas é uma decisão pessoal de cada um. É uma decisão pessoal de cada um de nós. Né? A humanidade terrestre nunca foi homogênea, então assim a Terra se achou povoada de espíritos de diversas categorias e resultam daí diferentes raças, quanto ao físico, quanto à moral. Então é isso que a gente já estudou, né? Grupam-se então por analogia de origens e de gostos, acabando os grupos por formar tribos, depois povos, cada qual com costumes e caracteres próprios. Né? Então a coisa vai se formando de acordo com a sintonia espiritual de cada um. É como a gente diz, a gente no colégio, na casa espírita, na família, a gente se agrupa com aquelas pessoas que a gente sintoniza mais. Forma um grupinho ali, forma um grupinho acolá, porque são compatíveis à mesma faixa de vibração, de entendimento e de percepção. Então é natural que num agrupamento, seja ele qual for, os espíritos se agrupem. Assim são nas famílias, assim são nas casas sociais, nos clubes, em todo canto. A gente se agrupa de acordo com as nossas afinidades. Né? Vai para um almoço familiar, 50 pessoas. Pode ver que tem 5, 6 grupos diferentes. Uns afinam mais com laranja, o outro com amarelo, o outro com vermelho, o outro com azul e branco. Cada um vai formando a sua tribo, a sua realidade, porque falam a mesma coisa, pensam da mesma maneira. Então, assim, foi povoada a Terra. As afinidades dos grupos espirituais. Né? O progresso de qualquer humanidade, não só a terráquea, se efetua, pois, em virtude de uma lei. Então, todo mundo segue os mecanismos dessa lei. Né? E chegada a um determinado nível evolutivo, a humanidade planetária é impulsionada a progredir de forma mais intensa. Então, a gente foi impulsionado com essa chegada dos espíritos que vieram de Capela para progredir de uma forma mais avançada. Né? Entretanto, em certas épocas, reguladas pela sabedoria divina, essas imigrações e imigrações se operam em massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes acarretam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. É aquilo que a gente está falando, os mecanismos da lei. Sai muita gente, chega muita gente. Então, estas populações vão melhorando. Né? Você tira muitos alunos de uma escola que eram bagunceiros, mas, ao mesmo tempo, você matricula muitos alunos nessa escola que são alunos mais avançados. Então, existem muitos espíritos superiores que não precisam mais reencarnar, se candidatando a reencarnar na Terra nesse momento de transição. Para quê? Para melhorar a condição psíquica e evolutiva da humanidade. Então, muitas almas que já conseguiram chegar num patamar de evolução espiritual, que não precisariam mais estar encarnadas, mas seguindo a máxima de que a alegria dos céus é auxiliar os infernos, eu vou porque eu vou ajudar. Né? Então, tem muitas almas saindo, mas tem muitas almas boas chegando. Então, desta mistura surgirá o planeta do amanhã. Entendeu? Melhor e mais sintonizado com os panoramas do reino espiritual. Né? Então, deve-se considerar os flagelos destruidores e os cataclismas como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo,
de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. É de notar-se que em todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral, e, por conseguinte, no estado social das nações nas quais elas ocorrem. Então, nós tivemos a pandemia, nós tivemos os tsunamis, nós tivemos alguns fenômenos climáticos de flagelos destruidores na Terra. Nós temos as guerras. Então, nós estamos passando por um processo de transição. Então, ao mesmo tempo, oxigenando essa população com almas mais depuradas no processo de progresso espiritual do orbe e de cada um de nós. Né? A raça adâmica. Essa raça adâmica representa simbolicamente um conjunto de espíritos muito mais adiantados que os habitantes da Terra, que aqui renasceram em atendimento às necessidades de progresso deles e de nossa humanidade. A expressão raça adâmica origina-se de Adão, aquilo que a gente já falou, nome que simboliza a espécie humana criada por Deus para dominar a criação, segundo estas palavras do livro bíblico A Gênesis. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, com a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos. Ou seja, isso é a linguagem simbólica do Velho Testamento, dizendo que chegaria na face da terra o homem para ser o rei da habitação da humanidade. Né? Adão e seus descendentes são representados na Gênese como homens essencialmente inteligentes, visto como desde a sua segunda geração constroem cidades, cultivam a terra, trabalham os metais. Seus progressos nas artes e nas ciências são rápidos e duradouros. Né? O nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão do proscênio da evolução anímica. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-los no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem a lembrança de espíritos degradados na paisagem obscura da Terra. Ou seja, é uma raça que passou pela Terra. Né? A raça adâmica foi, na verdade, constituída por um grupo de espíritos que reencarnaram na Terra, vindo de outros mundos, por meio de grande imigração coletiva ocorrida no planeta. Quando aqui aportou, esse grupo de espíritos encontrou os primitivos habitantes da humanidade terrestre. Ou seja, quando esta raça vinda de Capela, que foi a raça adâmica, chegou na Terra, já existiam outros hominídeos habitando na Terra, numa condição evolutiva mais atrasada. Então, a gente não pense que a Terra foi povoada a partir do momento da chegada de Adão e Eva. Não. A chegada de Adão e Eva são espíritos de uma raça mais evoluída que vieram de outros orbes e que vieram ajudar os espíritos que estavam na Terra, que a gente vai ver mais adiante, que são os amarelos e os africanos. E os negros. Esses já estavam na Terra. Essas duas raças já estavam na Terra. E quando eles vieram, os capelinos, eles formaram 4 raças. Os arianos, os hebreus, os hindus e os egípcios. Então, essas 4 grandes famílias humanas se espalharam nessa região e ajudaram a fomentar o desenvolvimento e a evolução dos outros que já estavam aqui na Terra. A coisa é por aí. Já havia uma população hominídea na Terra. Outros espíritos mais adiantados se misturaram com esses e formaram a raça humana, que hoje nós somos a resultante de tudo isso. Né? De acordo com os ensinos dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, uma dessas colônias de espíritos vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. A raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente que impele ao progresso de todas as outras. Né? Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra e nada se opõe a que ela seja considerada como habitante deste globo apenas há alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição com os fatos, nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, mas antes tenderia a confirmá-las. Né? Então, essa raça adâmica, ela é antiga na Terra, mas não quer dizer que ela é a mais antiga. Tinham outras
vivenciando aqui na Terra, né? Então, esses primitivos. No estágio atual dos conhecimentos, não é admissível a doutrina segundo a qual todo o gênero humano procede de uma individualidade única. Ou seja, de um casal primitivo, formou-se a humanidade toda. Não cabe, não dá tempo. Geometricamente, é impossível um casal, em 4.000 anos, formar a população do globo, né? 6.000 anos somente a esta parte, tomadas a ordem física e a ordem moral. As considerações que se contradizem se resumem do seguinte ponto. Do ponto de vista fisiológico, algumas raças apresentam caracteres particulares que não permitem que lhe assinale a origem comum. Um é preto, o outro é amarelo. São características raciais. Né? Então, de um DNA de um corpo único, não dá para formar tudo isso. Né? E há diferenças que, evidentemente, não são simples efeitos do clima, pois que os brancos se reproduzem nos países dos negros, não se tornam negros e reciprocamente. Né? Então, se um branco vai para um país de negros, ele não vai virar preto por causa disso, negro por causa disso. E o contrário também é verdadeiro, é do seu DNA, é da sua raça. Né? Então, há, pois, de se considerar raças negras, mongólicas, caucásicas, como tendo origem própria, como tendo nascido simultânea ou sucessivamente em diversas partes do globo. O cruzamento destas produziu as raças mistas secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas constituem indício evidente de que elas procedem de tipos especiais. As mesmas considerações se aplicam, conseguintemente, assim aos homens quanto aos animais, no que concerne à pluralidade dos troncos. Dessa miscigenação de raças saiu o que nós somos hoje. Né? Adão e seus descendentes são representados na Gênesis como homens sobremaneira inteligentes, pois desde que a sua segunda geração constrói cidades, cultivam terra, trabalham nos metais. Ou seja, esta humanidade chegou já conhecendo determinadas técnicas agrícolas e de humanidade, de civilidade, de sociedade, que os antepassados não tinham. A raça adâmica. A raça adâmica veio introduzir tudo isso. Né? Então, quando a humanidade estava pronta, então, arar a terra é uma condição de quem já tem algum conhecimento da terra. Não dos símios que nós viemos, que habitavam nas cavernas. Os homens das cavernas não faziam isso. Eles apenas caçavam para sobreviver, mas eram hominídeos. Né? Essa raça foi introduzida para aperfeiçoar aquelas outras que já habitavam na Terra. Né? Independentemente dos fatos geológicos da população do globo, se tira a prova da existência do homem na Terra antes da época fixada pela Gênese. Então, a época fixada pela Gênese é 4.000 anos antes de Cristo. Então, e os espíritos afirmam, em que época viveu Adão? Tem uma questão aqui. Mais ou menos na época que ele assina a laje. Mas o que ele está dizendo aqui é que não é o homem vivendo na Terra apenas dessa época. A gente já vem de antes. E a ciência já comprova isso. Né? A gente fala de 150.000 anos atrás. A existência do homem na Terra. Né? Então, é muito tempo. Né? Não é Adão e Eva. São outras raças que já existiam. Né? Sem falar da cronologia chinesa, que remonta, dizem, a 30.000 anos. Documentos mais autênticos provam que o Egito, a Índia e outros países já eram povoados e floresciam pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. Portanto, depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Ou seja, a conta não fecha. Né? Essas contas se perdem no tempo dentro de um planejamento mais amplo. Né? Documentos e observações recentes não consentem hoje dúvida alguma quanto às relações que existiam entre a América e os antigos egípcios, donde se tem que concluir que essa região já era povoada naquela época. Forçoso, então, seria admitir-se que, em 1.000 anos, a posteridade de um único homem pôde povoar a maior parte da Terra. Ora, semelhante fecundidade estaria em antagonismo com todas as leis antropológicas. Né? Então, não dá. A humanidade já estava povoando a Terra. Né? Então, só para falar rapidamente aqui, o homem pertence ao... Isso a gente já estudou em semanas anteriores. Né? Só para lembrar, o homem pertence ao gênero e espécie Homo sapiens, espécie distinta dos demais hominídeos, orangotangos, gorilas e chimpanzés. O estudo da evolução humana engloba várias disciplinas científicas, sendo que a antropologia biológica ou física estuda a evolução biológica,
a herança genética, a adaptabilidade e a variabilidade humana, a primatologia e o registro fóssil da evolução humana. É por esta disciplina, evolução, que se sabe que o gênero Homo afastou-se em determinado momento evolutivo dos australopitecos, cerca de 2,3 a 2,4 milhões de anos atrás na África. Então, a ciência comprova que esta espécie de Homo ela se afastou do Australopithecus 2,3 a 2,4 milhões de anos atrás na África. Então, o tronco saiu da África, né, como ele está dizendo aqui, segundo a ciência. Né? Diversas espécies do gênero Homo evoluíram, mas por não se adaptarem ao meio ambiente, foram extintas, como aconteceu com o Homo erectus, que habitou a Ásia, e o homem de Neandertal, que viveu na Europa. Acredita-se que o surgimento do Homo sapiens tem ocorrido entre 400 mil e 250 mil anos atrás. Então, é onde a gente surgiu, né? Atualmente, há duas teorias. Isso aqui é ciência, tá, gente? Duas teorias da ciência sobre a evolução da espécie humana. Uma mais dominante é conhecida como espécie da origem única. Prega-se que o Homo sapiens surgiu na África, é o que a ciência diz hoje, que tudo aconteceu do tronco da África e migrou para fora do continente, em torno de 50 a 100 mil anos atrás, substituindo a população dos homens erectos na Ásia e do homem neandertal na Europa. A outra teoria, denominada hipótese multirregional, ou seja, o Homo sapiens surgiu e evoluiu em regiões geográficas distintas e separadas. A gente vai ver que essa é a teoria que a doutrina espírita afirma. Essa é a revelação que a doutrina espírita afirma. O homem surgiu em vários pontos do globo simultaneamente. Ele não veio, ele surgiu do protoplasma e por aí vai. É a teoria da evolução da espécie humana, né? Independente das teorias da origem do homem moderno, o seguinte mapa oferece uma visão mais ampla da distribuição do Homo sapiens no planeta. Então, você está vendo aqui essa escala, aqui no lado esquerdo, vocês estão vendo aqui milhões de anos atrás. Então, você tem aqui embaixo 2 milhões de anos atrás. Então, aqui embaixo, ó, nesse pontinho aqui, estão vendo? 2 milhões de anos atrás. O tronco vem aqui, ó, Homo ergaster. Então, o primeiro homem, aqui, ó, na região da África. Está vendo aqui? Essa coluna aqui é a África, aqui em cima, ó, África. África, Europa, Ásia e Américas. Está vendo aqui em cima os continentes? Europa, África, Ásia e Américas. E aqui como ele evoluiu, né? Aí chega aqui, ó, 200 mil anos, dos 400 a 200 mil anos atrás, vira aqui o Homo sapiens, que se espalha nos 4 continentes. Né? Isso aqui é o que a ciência diz de como a evolução do homem chegou na população da Terra. Né? Mas aqui ele está partindo de um tronco único. Ele está partindo de 2 milhões de anos atrás da África. Isso é o que a ciência diz. Né? Mas se a gente for acreditar, aí você tem essa linha aqui, ó, os símios, 6 milhões de anos atrás, há 3 milhões de anos atrás, o Australopithecus, há 2,3 milhões de anos atrás, o Homo habilis, há 2 milhões de anos atrás, o Homo erectus. Mas há 400 mil anos atrás chegou o homem de Neandertal. E há 150 mil anos atrás chegou o Homo sapiens. Né? Adão e Eva, no Velho Testamento, ele chega aqui, ó. Ele chega 4 mil anos, 6 mil anos atrás. 4 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, 2 mil anos atrás e 4 mil anos antes de Cristo. Ou seja, quando ele chegou, já havia uma evolução do planeta Terra. Hein? São. Aí tem uma confusão aí, misturada aí. É uma panela. É uma panela. Meu irmão fez um exame de DNA. Olha, meu irmão fez um exame de DNA para saber de onde a gente veio. Descobriu que a gente veio da África, dos Açores, não sei do que. O DNA do corpo veio de uma corrente de não sei o quê. Tudo bem, mas a questão da evolução espiritual, a gente não sabe de onde a gente veio. O espírito é o espírito. Agora, a humanidade terrestre, ela evolui dessa forma que está aqui. Né? Aí chega o livro dos Espíritos. Né? Só para falar aqui da Adão e Eva.
da genealogia de Adão e Eva. O ano judaico, hoje o ano judaico é o ano de 5.785. A gente está vivendo que ano? Hoje a gente está no ano de 2025, da era cristã. Então a gente parte do ano zero e viveu 2025 anos. O judeu conta o tempo 2025 mais o surgimento de Adão e Eva. E pelo Velho Testamento ele fez uma conta e chegou a 3.760 anos atrás. Então, o ano judaico é 3.760 mais 2025. Então, para o judeu, eles estão no ano 5.785. Isso é como o judeu considera. O judeu, ali de Jerusalém, de Israel, ele considera que estão no ano 5.785, que é o surgimento da vida na Terra, Adão e Eva. E está aqui a genealogia de Adão. Adão, Abel, Caim, Sete. Na genealogia de Sete, olha quem está. Aqui embaixo, Noé. Na genealogia de Noé, olha quem está. Um dos filhos, Sem. Olha o nome dele aqui, ó. Abraão, o pai da fé. Então, de Abraão, o pai da fé, nasce dois filhos, Israel e Isaque. De Israel surgem os israelitas, os ismaelitas, que vai para o lado das tribos árabes e que de lá sai Maomé. E de Isaque e de Jacó saem os israelitas, das 12 tribos de Judá. Então, o pai da fé, Abraão, gera dois filhos. De um lado sai os ismaelitas, que na sua genealogia está Maomé, e do outro lado sai Isaque, Abraão, Isaque e Jacó, que formam as 12 tribos árabes. E todos eles, o pai da fé, herdaria a terra prometida, Canaã. Então, todos seriam herdeiros da terra prometida, Canaã, que é onde estão brigando. Então, Jerusalém se sente dono daquela terra, porque é herdeiro do pai Abraão, da genealogia de Isaque e Jacó e das 12 tribos, e os muçulmanos se sentem donos pela genealogia de Ismael, que saiu Maomé. Então, é briga de terra, é briga de gerações, é briga de família que está. Então, é isso aí. É aquela região que a gente está vendo aqui. Essa história toda termina nessa situação. Entendeu? Então, herdar a terra prometida, Canaã, o pai da fé, Abraão, duas árvores genealógicas, Ismael e Isaque e Jacó, e as 12 tribos árabes, as 12 tribos de Israel, né? Aí a doutrina espírita, a espécie humana começou por um único homem, aquilo que a gente está perguntando, né? Não, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra, né? Poderemos saber em que época viveu Adão, mais ou menos em que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, quando os judeus estão dizendo aqui, Adão viveu 4.000 anos, 3.760 anos antes de Cristo. Mas Adão não era a população original. Ele chegou quando já existiam outros. Ele é de uma raça adâmica. Está entendendo? Como já tinha um determinado grau de civilização, né? E por aí vai, né? Eu vou pular aqui, né? O homem surgiu em vários pontos do globo, sim, e em diversas épocas. Essa é também uma das causas da diversidade das raças. Mas os tarde, os homens dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Essas diferentes raças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todas são da mesma família, a família humana. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto, o império de pertencer à mesma espécie, os homens atuais formam uma nova criação ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Você estava perguntando, né? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá em sua fase de crescimento e desaparição. Será substituída por outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos, né? Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são de criação especial
ou procede de corpos primitivos por meio da reprodução, a origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco primitivo de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Né? O espírito André Luiz assinala que o processo evolutivo é bem mais amplo do que se supõe. O corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constitui a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida, e se retomarem no berço e no túmulo com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. O veículo do espírito, além do sepulcro, no plano extrafísico, ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente na obscuridade para a luz. Nele, situamos a individualidade espiritual, que se vale das vidas menores para afirmar-se, das vidas menores que lhe prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno, conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Ou seja, é um amplo processo de crescimento e de evolução. Capela. Eu não sei se nós somos capelinos ou se estávamos na Terra. Eu não sei. Porque muitos capelinos já voltaram. A gente vai estudar um pouco isso também. Muitos capelinos que viviam em outro planeta, está aqui, ó, a constelação do Cocheiro, Auriga, situa-se no hemisfério boreal entre as constelações de Gêmeos e de Perseu. Isso tem a forma aparente de um pentágono, está aqui no céu, Capela. Esse sol mais brilhante aqui. É uma estrela binária e gasosa de primeira grandeza. É 150 vezes mais brilhante que o nosso Sol, distante 42 anos-luz da Terra e formada de matéria muito fluídica. Recebeu espíritos exilados de Sírios da constelação do Grande Cão, quando este iniciou o período da regeneração. Ou seja, um orbe auxilia outro orbe. Capela já recebeu espírito de Sírios. E por aí vai. Isso é uma revelação espiritual, né? Por sua natureza solar, deve ser habitada por uma humanidade bastante evoluída, né? Então, nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observam-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra, ou Capela, magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente de sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra. 42 anos vezes 300 mil quilômetros por segundo. Então é distantezinha, né? Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como na era pré-histórica de sua existência. Marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios da fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiu a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas do século XX. Era momento de transição planetária neste orbe vinculado à Capela, neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos, cheios de piedades e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberaram, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos
de seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Era uma dupla aprendizado para eles e para os irmãos da terra mais atrasados, né? Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino, de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas, e mostrou-lhe os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-os no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhe as lágrimas santificadoras, fazendo-lhe sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido no firmamento distante. Por muitos séculos, não veriam a luz suave de Capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências, as tradições do paraíso perdido, passaram de gerações em gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante de Capela, com o transcurso dos anos, obedecendo, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. São os 4 grandes povos que constituem a raça adâmica. A civilização dos Árias, a civilização dos egípcios, os povos de Israel ou os hebreus e as castas da Índia, os hindus. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir latinos, celtas, gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degradados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam aqui na Terra. Então, essas 6 raças formaram a humanidade terrestre. A raça negra e a raça amarela, que já eram pré-existentes, e os capelinos, que formam a raça adâmica, que são os árias, os egípcios, os israelitas, o povo de Israel, os hebreus, e as castas da Índia, que são os hindus. Esses são a nossa formação da nossa humanidade terrestre. Cada uma dessas raças tem as suas características, né, que eu vou passar rapidamente por causa disso. A raça amarela, a raça negra, né, o grupo dos árias tem várias características, né, o grupo da civilização egípcia, que também tem várias características. Uma das características mais notáveis era o conhecimento avançado de engenharia, tanto é que construíram as pirâmides do Egito, que deixaram um marco naquela civilização, né? E o povo de Israel, a raça hebraica, que também é um povo mais forte e mais homogêneo, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. É por isso que é um povo tão fechado, porque traz essas características enraizadas do velho planeta de Capela, né? Então, por aí vai, né? A organização hindu, então, que dos espíritos degradados no ambiente da Terra, os que se agruparam nas margens do Ganges, esse rio lá na Índia, foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representam grande percentagem de ascendentes às coletividades do porvir. Então,
eles têm as matrizes, as raízes de muita coisa das civilizações dos Vedas e dos Upanishads, que são os livros sagrados dos hindus, que remontam muito conhecimento de filosofia e de ciência que esse povo, vindo de Capela, nos ofereceu, né? Então, entre as considerações acima e as do capítulo precedente, para concluir, devemos ponderar um interstício de muitos séculos. Então, o que a gente está falando aqui são muitos séculos, são milhões de anos, né? Aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais, apresentando o meu pensamento humilde, isso é Emmanuel que está dizendo, tá? Procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito no livro A Caminho da Luz, sobre os complexos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação de Mendel, de mendelista, né, nessa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus foi necessária grande soma de tempo, no sentido de fixar o tipo humano, assim, pois, referindo-se ao degredo dos imigrantes de Capela. Devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata hominis se encontrava regimentado em tribos numerosas. Ou seja, quando os capelinos vieram, já existiam tribos numerosas do primata hominis espalhadas pela terra. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pami se espalharam pelo orbe, obedecendo aos sagrados roteiros delineados nas alturas. Tudo planejado para que a coisa evolua, né? Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimento dos povos. Os exilados de Capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para as suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual, no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Então, meus irmãos, espero ter contribuído para a gente entender um pouco essa humanidade terrestre, para a gente entender um pouco a formação dessa humanidade terrestre, a compatibilidade dos mundos habitados e do progresso moral de seus habitantes e da solidariedade que existe entre os mundos. Então, sempre há uma solidariedade. A gente sempre recebe alunos mais adiantados e os nossos alunos mais atrasados serão os alunos mais adiantados de um orbe em formação. Então, sob as leis de Deus, tudo é progresso, tudo é amor, tudo é evolução, né? Então, que Jesus nos abençoe e que a gente possa compreender um pouco o que somos e o que estamos fazendo aqui, contribuindo para o progresso de nosso orbe, né? Então, vamos encerrando por aqui essa manhã de estudos.